Queridos alunos, agora vamos ensinar nossas aulas de sistema muscular, tá? O capítulo 4 do livro virtual e vamos falar das funções do sistema muscular. O nosso corpo é uma máquina, como todos nós sabemos, e nós precisamos de movimentos para essa máquina. Nós falamos do sistema esquelético, do sistema articular, e todos eles em conjunto, com todos os sistemas, fazem o funcionamento perfeito do nosso corpo. Hoje agora nesse momento, falaremos sobre o sistema muscular. O sistema muscular tem várias funções. Elas garantem a movimentação do corpo, promovem a estabilização das posições corporais, são responsáveis pelos movimentos do sangue no organismo e garantem a realização de movimentos respiratórios. Como funcionam os músculos? Nós temos aproximadamente 400 músculos que compõem o nosso corpo. Esses músculos entrelaçados, esses músculos passando entre nossos ossos, que é o sistema esquelético, o músculo cardíaco, porque o coração é um músculo, o músculo que se prolonga nos nervos, né, na medula espinhal, os tendões, os ligamentos, isso são todos os músculos com a capacidade de interação com os nossos órgãos e com o sistema vascular e o sistema esquelético, né? Eles são articulados de uma maneira para que nós mantenhamos a postura e a sustentação do nosso corpo. Da medula espinhal sai um prolongamento de um nervo em direção a cada célula muscular, formando a unidade motora. A propriedade mais importante de um músculo é desenvolver a tensão, e isso ocorre constantemente, mesmo que estivermos em repouso. O músculo ele faz com que nossos ligamentos estejam próximos, eles se entrelaçam para que o nosso corpo componha uma unidade e que o nosso corpo ele fique numa posição que consiga sustentar tudo aquilo que é composto o esqueleto, os órgãos, ele tem as estruturas para posicionamento das veias, das artérias, então todos eles entrelaçam. Os tendões e os ligamentos, diferentes do músculo, têm capacidade de se contrair e gerar tensão. São estruturas mais fibrosas, os tendões saem dos músculos e se ligam aos ossos produzindo movimentos. Então, os tendões eles saem de uma origem muscular e se ligam aos ossos, né? Eles se ligam para fazer o posicionamento e o enrijecimento dessa camada muscular. Quais são as propriedades dos músculos? Excitabilidade elétrica, contratilidade, extensibilidade, elasticidade. Então, o músculo, a excitabilidade elétrica. O tecido muscular é sensível aos estímulos dos impulsos nervosos. Como nós estudaremos também o sistema nervoso, nós veremos que o músculo ele é movimentado através de impulsos que o sistema nervoso dá no momento de, vamos colocar como exemplo, no momento que a gente vai andar. É um impulso nervoso que consegue mandar excitação elétrica para os músculos, fazendo com que esses músculos se movimentem, né? Ele trafega ao longo, esse sistema trafega ao longo da membrana específica para as fibras musculares os estímulos que desencadeiam as potenciais ações. A contratilidade, que é o tecido muscular tem a capacidade de contrair com bastante força. Então, conforme nós fazemos um exercício, lembra nos movimentos, quando nós fazemos os exercícios, nós contraímos os nossos músculos e para que ele consiga fazer a contração do exercício e a movimentação do nosso corpo, né? Então, ela tem essa capacidade de contração. A extensibilidade, é a capacidade do músculo de ser estirado, ele não contrai, ele estira, ele estica.
Então, o músculo ela tem essa capacidade elástica de se esticar. Ela tem a capacidade de contrair, de esticar, como se fosse um elástico, né? A gente não faz um exercício, a gente não estica o braço, a perna, a gente faz exercício de elasticidade. Então, ela tem a capacidade de se estender. A elasticidade, as fibras podem terem sido estiradas, tendem a recuar ao tamanho original. O que acontece? Os nossos músculos, elas são fibras elásticas. Ela, do jeito que ela contrai, ela estende e ela volta ao seu normal. Então, o corpo, os músculos, ela tem toda essa capacidade de se movimentar e fazendo com que a gente não prejudique o movimento dos nossos ossos, que não prejudique, como ele também tem a proteção, os músculos fazem com que nosso corpo, nossos órgãos fiquem protegidos. Nossos ossos também ele tem a capacidade de proteção dos nossos ossos. Então, que a gente fique bem espertos nas propriedades dos músculos. Ela tem o poder de estabilidade, de contratilidade, de extensibilidade e elasticidade. Ela tem os impulsos elétricos, ela recebe os impulsos elétricos, ela contrai, ela estica e ela tem capacidade de voltar ao seu normal. Bom, a gente tem a classificação dos ossos. Existem os músculos. Nós temos os músculos voluntários e os involuntários. Os músculos voluntários, eles movimentam, eles mexem. O bíceps e o tríceps, quando a gente faz os movimentos de um exercício físico, até pegando peso. Já o nosso coração, ele é um músculo involuntário, tá? Ele não faz assim, ó, vou mexer meu coração. Não, o coração ele tem um movimento próprio, determinante do sistema circulatório. Ele é um músculo, tá? E ele tem um movimento involuntário do que a nossa cabeça acha que ele tem que movimentar. Os nossos músculos voluntários, a gente pratica exercício e automaticamente o nosso cérebro passa impulsos elétricos para os músculos voluntários e sem a gente perceber, em milésimos de segundo a gente faz movimentos, a gente faz exercício. O coração não, ele é um músculo que ele já tem o ritmo dele e ele funciona independente do que a gente queira ou não, tá? Isso é diferente de problemas que a gente adquire psicologicamente. Tá? Hoje nós estamos falando da musculatura, nós estamos falando do nosso sistema, das unidades que compõem o corpo humano. Existem os grupos musculares, que em número de 9. Os grupos musculares são divididos: cabeça, pescoço, tórax, abdômen, região posterior do tronco, membros superiores, membros inferiores e os órgãos do sentido. Aqui mais ou menos a cabeça, os grupos musculares da cabeça, tá? O cigomático, o orbicular bucal, o elevador do lábio, o orbicular ocular e os músculos do pescoço. O esternocleidomastoide, que é o maior músculo, em nome, né? Ele não é o maior músculo, mas em nome é esternocleidomastoide, e é um dos músculos que fica no nosso pescoço, que ajuda na sustentação do peso de nossa cabeça. Tá? Então, os grupos musculares eles são subdivididos para ter uma melhor divisão daquilo que nós podemos estudar. Os músculos podem ser classificados segundo a sua ação. Eles podem ser agonista, que é o agente principal na execução de um movimento. Tá? Ele é um músculo que ele faz a execução do movimento. São divididos em motores e primários. O músculo antagonista, que é aquele que se opõe ao trabalho, é um agonista,
né? Um contrai, o outro descontrai, então eles são usados, são realizados movimentos contrários, tá? Tanto agonista, ao contrário, o antagonista. Os músculos sinergista, que é aquele que atua no sentido de eliminar algum movimento indesejado, que poderia ser produzido pelo agonista. O músculo fixador, que ele fixa um segmento do corpo para permitir um apoio básico, né? Então a gente tem todos esses músculos, essas classificações são derivados dos movimentos que o nosso corpo executa. Um faz a execução do trabalho, o outro fica presente esperando que aquele faça a execução. Ele fixa para que o agonista faça a execução do trabalho. Então, eles trabalham, todos esses músculos, no movimento, eles trabalham em conjunto. Porque se todos os músculos fossem agonistas, todos os nossos músculos no nosso movimento iam se movimentar. Então, a gente precisa, quando a gente faz o movimento de um braço, quando a gente faz um determinado exercício, a gente faz com que o bíceps e o tríceps eles se movimentam, mas a gente precisa que o outro músculo fique parado. Então, eles trabalham em conjunto, como uma grande máquina que um executa, um embrulha, um guarda, entendeu? Então, eles trabalham praticamente juntos para não tirar a desarmonia da movimentação muscular. É importante que esses conceitos são dinâmicos, ou seja, um músculo que em determinado momento é agonista, em outro pode ser antagonista, ou fixador ou sinergista. É como uma fábrica. Hoje eu sou o gerente, eu tenho o subgerente, tenho o operador de máquina e tenho o embrulhador. Daqui a um tempo, pode ocorrer ao contrário, o embrulhador virar o operador de máquina e o operador de máquina virar o subgerente e o subgerente virar um operador de máquina. Vocês entenderam? Então, eles num determinado momento e no movimento, cada um faz o seu trabalho dentro da composição muscular. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Nem todos que são agonistas são antagonistas, né? Então, dependendo do movimento, como isso acontece. A extensão do antebraço, tá? O bíceps relaxa. O músculo antagonista, que é o bíceps, ele relaxa. O músculo agonista, que é o tríceps, ele contrai-se. Então, a articulação do cotovelo, ele é o agonista, ele é o fixador, né? Então, a gente precisa prestar atenção, porque em um faz um trabalho, depois eles vão trocando a dinâmica do trabalho deles. Nós temos os tipos de músculos, né? Que são o tecido muscular estriado e esquelético, que são responsáveis pelos movimentos voluntários. O tecido muscular liso ou visceral, que é o digestivo, o excretor, que tem movimentos involuntários, e o músculo cardíaco ou miocárdio, tá? Que é o vermelho, estriado, porém involuntário. Então, aqui está a diferenciação dos músculos, como eles são compostos, tá? A diferenciação de cada um deles. Então, independente disso, nós temos os músculos, os músculos voluntários e involuntários, e depende da composição de cada músculo. Nós temos a divisão dos voluntários e involuntários, mas a composição vai depender de cada músculo que é composto em cada unidade, tá? Então, a gente vai ter mais um exemplo aqui, ó. O músculo cardíaco, tá? Como é que ele é composto? O coração e o músculo cardíaco, como ele é composto. O músculo estriado, como é que ele é composto? Ele é bem firmezinho, né? Para ajudar a contração e a descontração. É o antagonista, o sinergista, o agonista e o fixador. Então, são a composição do músculo estriado.
E o músculo liso, que geralmente não é o intestino grosso e o delgado, tá? Eles são um músculo bem firmes e liso para movimentação do bolo alimentar, dos restos alimentares que o nosso estômago passa para o intestino. Então, todos os músculos elas têm suas composições específicas para trabalhar dentro do nosso organismo, né? O que é o músculo esquelético? Juntamente com o músculo liso e cardíaco, é nos tipos de tecido muscular do corpo, né? Como é que se junta o músculo? O músculo esquelético, chamado também de músculo voluntário, é invertebrado mais comum dos três músculos cardíacos. Aqui a gente está o osso, aqui a gente está o tendão, que faz o ligamento do músculo com o osso. E nesse momento aí desse ligamento, o músculo ele se desenvolve ao redor do osso para fazer a proteção do nosso osso, né? Então aqui são as composições do músculo, ele tem várias composições e eles estão presos no sistema esquelético através dos tendões. Um jogador de futebol é bem característico quando ele faz o rompimento de um tendão. Então, ele é rompimento desse músculo aqui, ele é o rompimento do tendão, ele rompe do osso e tem que fazer todo um tratamento para que o tendão ele volte a agregar o músculo, para que aquele jogador de futebol ou qualquer outro atleta, por excesso de exercício, fez um cansaço nesse músculo que ele foi se desgastando, tá? Nós temos um músculo muito importante, que é o diafragma. Ele é um músculo de respiração, o principal da respiração. Ele é responsável por separar a cavidade abdominal da cavidade torácica. Essa parte de cima, onde que estão as costelas, é a torácica, tá? Aqui é o externo, tá? Apêndice xifoide vem aqui, então aqui é as costelas, então isso aqui é a cavidade torácica. A barriga, o que nós chamamos de barriga, que é o abdômen, ele tem um músculo de separação. O músculo do diafragma ele é um músculo estriado esquelético em forma de cúpula. Ele faz a sustentação dos pulmões, né? Ele faz a separação e a sustentação da contração e descontração dos pulmões. Aqui na região muscular, nós temos as principais indicações para a aplicação das injeções intramuscular. No deltoide, né, como foi explicado a vocês, a gente vai fazer a aplicação muscular, intramuscular no deltoide, no glúteo, né, no músculo, no dorso glúteo, né, na parte de cima, no músculo anterolateral da coxa e no músculo ventroglúteo, que é na região bem paralelo ao fêmur. No músculo glúteo a gente vai fazer a separação, a divisão e vamos fazer na parte superior, né, do glúteo, e isso tudo a gente, com determinado passado tempo, a gente vai se aprimorando e no determinado passado curso a gente também vai especificando, vai aprimorando a prática de injeções intramusculares, que é só mesmo para apresentar para você. Doenças da musculatura esqueléticas, que nós chamamos de miopatias, é a designação genérica de várias afecções e doenças musculares. São enfermidades musculares alheias a qualquer distúrbio de inervação ou de junção neuromuscular. Nelas, fibras musculares não funcionam normalmente, o que resulta em sintomas de diversas naturezas. Então, as doenças, as miopatias, hoje no coronavírus, um dos sintomas do corona é a mialgia. O que é a mialgia? Dor muscular. Então, o coronavírus, de um determinado momento, ela pode passar as dores musculares
e fazer com que você não consiga andar, fazer a debilidade dos seus rins, a debilidade dos seus pulmões, e que também os pulmões não, mas alguns órgãos, né, elas são revestidas por músculos. A miocardite, o que é? Mio é o músculo, cardio é o coração. A miocardite é uma inflamação do coração, do músculo em que um músculo involuntário que ele é acometido por esse vírus, causando uma inflamação no músculo cardíaco, né? Então, para que o nosso sistema muscular, nós estamos abrangendo todos os sistemas para depois interligarmos a formação do nosso corpo, para podermos também estudar todos os órgãos. Então, a gente tem que começar pela base, tem que começar por aquilo que a gente não vê. A gente não vê as divisões, as fragmentações, mas a gente pensa, a gente imagina. E nisso a gente imagina a localização de cada osso do sistema esquelético. E cada osso do sistema esquelético ele tem o seu músculo apropriado e designado com o nome próprio. Tanto o sistema esquelético quanto os sistemas musculares e qualquer outro sistema, elas têm suas doenças características de cada sistema, tá? E com determinado passar do tempo, isso tudo vai se tornar não normal, porque a gente precisa estudar, mas vai se tornar algo que vai ser bem nítido aos nossos olhos. Por isso que o profissional de saúde ele trabalha com a holística também. Aqui são todos os músculos que compõem o corpo humano, tá? Vocês têm com vocês o Atlas, do sistema todo corporal, o Atlas humano. Então, aqui bem designado todos os músculos que tem no nosso corpo. E todos os músculos, cada um se agrega ao osso determinado. Bom, gente, acabei aqui a aula de sistema muscular. Próxima semana nós teremos mais aulas, né? E rebatendo para vocês, refalando para vocês, sempre tocando na mesma tecla. Não esqueçam, tá, de usar máscara e lavarem bem as mãos. Não tem água para o local onde vocês vão, leva o álcool 70 na bolsa de vocês, sempre com higienização. Evitem botar a mão na boca, nos olhos e no nariz, que são locais por onde que o vírus, o Covid, ele entra no nosso organismo. Higienize bem as mãos, lavem bem sempre quando voltarem da rua, estiverem na sua casa, lavem o rosto com água e sabão. Bom, importante eu falar uma coisa para vocês, quando vocês forem para a rua, evitem colocar creme hidratante, tá? Nesse momento não é momento de nós fixarmos um vírus no nosso corpo. Então evitem, principalmente na face, colocar creme hidratante, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Nós estaremos juntos, em breve estaremos juntos também em sala de aula. Um beijo para todos.